Marcos, capítulo de número 4, a partir aí do verso de número 35, está escrito assim: E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para outra margem. 36. E deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiram as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchiam de água. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-nos, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou. E houve grande bonança. E disse-lhes: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém. Aí depois, irmãos, você pode também dar continuidade aí entrando no capítulo 5, nós não vamos ler, mas é importante aqui a gente apontar que no capítulo 5 havia-se um endemoniado, a Bíblia dá o nome, de Gadareno, e lá então Jesus com seus discípulos liberta aquele rapaz que estava possesso, estava sendo dominado pelos espíritos imundos. Amém. Agora nós vamos aqui observar algo importante, se você puder, irmãos, marcar ou guardar, principalmente para praticar, obedecendo a palavra. Eu vejo que Jesus aqui ele está fazendo um convite aos seus discípulos. No versículo 35, a gente vê que já sendo tarde, como que a gente pode imaginar essa leitura? Já sendo tarde. Eu imagino tarde da noite, eles haviam no capítulo aqui 4, passado o dia inteiro anunciando, pregando a palavra, então já sendo tarde, já sendo noite, o que Jesus faz, igreja? Ele faz um convite aos discípulos: passemos para outra margem. Diga comigo assim, irmãos: Jesus sempre terá um convite a nos fazer. Amém? Agora a pergunta é, irmãos, estamos aceitando? Estamos recebendo? Estamos pegando para nós esse convite que o Senhor está fazendo? Diariamente, o Senhor tem uma chamada, o Senhor tem um convite, o Senhor está sempre nos apontando, nos dando uma direção para fazer. Agora, igreja, uma coisa que a gente precisa analisar, claro que cada um examinar a si mesmo. Veja que é um convite, veja que é algo, irmãos, que o Senhor está dizendo assim: passemos para outra margem. Vai quem quer. Quem quiser estar comigo, eu vou passar. Então, se vocês quiserem passar, passemos para outra margem. E aqui eu quero, irmãos, fazer com que a gente reflita: será que a gente está sensível aos convites que o Senhor está nos fazendo? Muitas vezes nós estamos, irmãos, lendo a palavra, recebendo uma direção, e lá no fundo a gente vê que tem sido como uma cobrança para fazermos forçado, fazermos algo como se fosse obrigação. Não é assim. A gente tem que entender que o Evangelho, irmãos, o Senhor, Ele não quer controlar, não quer dominar, Ele não quer forçar ninguém. A gente precisa apenas aceitar. Eu vejo que quando nós aceitamos, quando estamos diante de uma aceitação claramente bíblica, irmãos, apesar das lutas, dificuldade, as coisas elas vão ser mais fáceis, Quando a gente, irmãos, endurece o coração, fecha o coração, quando a gente olha aquele convite como algo que é obrigado a fazer, veja que vai ser mais difícil, vai ter mais resistência. E como você tem recebido o convite do Senhor? Como você tem, irmãos, estado diante da voz do Espírito Santo, quando te convida a fazer algo para sair da sua zona de conforto, do seu comodismo? Como eu acabei de apontar aqui, mostrando para você que já era tarde, eu imagino que já era noite, então, eu imagino aqui, irmãos, que os discípulos talvez estariam ali já prontos para deitar e dormir, ou algo nesse sentido, Momento de descanso, momento agora de então se preparar para dormir, para o outro dia continuar a missão. E nesse momento o Senhor dá o convite, o Senhor faz o convite, fazendo com que eles entendessem: nós não podemos ficar na zona de conforto que nós estamos. Isso, irmãos, nos faz muito entender que
muitas vezes, eu não estou falando fisicamente, porque eu sei que muitas são as pessoas que trabalham arduamente, pesado, né? Irmãos, aquele serviço que esgota fisicamente, mentalmente. Então não é algo físico que nós precisamos entender aqui. Precisamos levar para o lado espiritual. Qual é ali o momento que eu me encontro na zona de conforto? Que o Senhor está me convidando a sair desse comodismo que eu estou. O Senhor está me convidando para então sair da condição, irmãos, de uma vida espiritual estagnada, de um momento que já não oro mais, já não busco mais, já não venho mais na igreja. Esse é o convite que o Senhor tem feito. Esse é o convite que o Senhor tem feito aos nossos corações. Vamos, passemos para outra margem, vamos para outro lugar, vamos para outro nível, vamos fazer algo que ainda não está sendo feito. Igreja, Jesus está fazendo o convite. O Espírito Santo em nosso coração, no nosso dia a dia, o convite tem sido feito. Quantas vezes você se deparou que o Espírito Santo falando ao teu coração, o Senhor bradando ao teu coração, e muitas vezes você rejeitando esse convite, rejeitando essa chamada, rejeitando essa missão. Agora, igreja, olha só, outra coisa que eu vejo aqui em cima do convite que Jesus fez aos discípulos, por isso que eu fiz questão de enfatizar que no capítulo 5, lá do outro lado da margem, tinha quem, igreja? Um homem endemoniado. Veja que o Senhor nos convida a sair da zona do conforto, porque sempre do outro lado existe um propósito, uma missão. Talvez ali os discípulos não sabiam, mas Jesus sabia, irmãos, que do outro lado existia alguém que estava com uma necessidade de ser liberto, de ser livre daqueles espíritos que estava dominando aquele rapaz, aquele homem. E aí Jesus então faz o convite para a igreja, para cumprir o propósito de Deus. Então quando o Senhor te chama, quando o Senhor te faz um convite, irmão, não é por acaso, não é porque Ele quer apenas fazer com que você ore, que você venha na igreja, Ele não quer que você apenas leia a Bíblia, não, irmãos. Deus nos tira da zona do conforto, porque sempre tem um propósito. Diga glória a Deus por isso. Então diga comigo, Jesus tem feito o convite, porque existe um propósito que muitas vezes a gente não enxergou ainda, a gente ainda não atentou, o propósito daquele convite. Por que o Senhor está me chamando? Já tarde da noite, já era para estar dormindo, já era para estar descansando. Por que o Senhor está me chamando agora? Por que o Senhor te chama na madrugada para orar? Por que o Senhor te chama para vir à igreja? Por que o Senhor te chama, irmãos, para fazer uma leitura bíblica? Por que o Senhor te chama para você se aprofundar em Deus? Porque existe um propósito que precisa ser cumprido através de você. Amém, igreja? Então nada é por acaso. Jesus está fazendo o convite aos discípulos. Não é obrigado. Eu estou aqui convidando, passemos a outra margem, vamos do outro lado, porque existe um propósito. Para quem está marcando, primeira lição, Jesus sempre faz um convite, esteja atento, com os ouvidos abertos para ouvir a voz de Deus. Diante do convite, irmãos, a segunda lição é que Jesus sempre tem um propósito diante do que nós recebemos da parte dele. Aqui a gente pode notar pela leitura que nós fizemos, claramente, apontei aqui o capítulo 5, do outro lado da margem existiu o que, igreja? Uma realidade. Jesus então, ele Jesus então ali lança aquele desafio aos seus discípulos para atravessar a margem, porque lá tinha um homem, propriamente aí no versículo 2 do capítulo 5, olha o que está aí na tela. Um homem com um espírito imundo. Tem uma tradução que fala um homem que estava endemoniado, um homem que estava possesso, um homem que estava precisando de ajuda. Amém, igreja? Então, diante do convite, existe um propósito. E qual é o propósito? Muitas vezes é uma pessoa que está precisando, irmãos, que Deus te use para socorrer ela, para ajudar ela a viver uma vida de liberdade, uma vida de prosperidade, uma vida de grandeza para a glória de Deus. Amém? Terceira lição, irmãos. Mudar a posição significa enfrentar novos desafios. E muitas vezes desafios que vêm junto com perigo, com situações que vai te amedrontar, situações que vai, irmãos, te assustar no momento. Foi o caso dos discípulos. Veja que no meio do percurso, da travessia, o que eles se depararam, igreja? Com vento forte, tempestade. Então mudar de posição, ou seja, sair da vida estagnada, sair da zona de conforto, irmãos, a gente tem que então estar decidido. Pode vir o desafio que for, eu não vou parar na caminhada, eu não vou retroceder, eu não vou voltar atrás, eu vou continuar focado, porque lá Deus tem algo bom para fazer através de mim. Amém, igreja?
Então está aqui essas 3 partes iniciais que a gente relata através da leitura aqui. Jesus tem sempre um propósito, através de um convite, e esteja pronto para viver, irmãos, o novo de Deus, enfrentando desafios, lutas, ou muitas vezes até grandes perigos, né? Mas o Senhor, Ele nunca vai te desamparar. Amém, igreja? Glória a Deus. Uma coisa que eu quero aqui, irmãos, aproveitar o versículo 35, a gente vendo aqui, né, novamente, passemos para outra margem, para outro lado. Eu vejo que aqui, além de ser um convite, os discípulos foram, sim ou não, com Jesus? Foram. Então eu vejo que os discípulos aceitaram, eles então assumiram aquela palavra de obediência. Eu quero entrar nesse ponto aqui, irmãos, porque tem muitas pessoas que vivem tristes, estão até mesmo abatidas, muitas vezes até mesmo desiludidas com a vida, porque elas dizem assim, mas eu estou na obediência à palavra, eu estou obedecendo a Deus, e por que essa tempestade, por que essa luta? Aí eu quero dizer ao teu coração que o Espírito Santo confirme aí, irmãos, e te faça compreender isso. Uma vida de obediência não te priva, irmãos, de enfrentar tempestades na vida. Amém, igreja? Diga comigo, uma vida de obediência a Deus não me priva de enfrentar tempestades na vida. Porque quantas são as pessoas que estão abatidas, tristes, às vezes até mesmo, irmãos, dizendo, mas por que isso? Eu estou obedecendo, eu estou orando, eu estou vindo à igreja, eu sou fiel no dízimo, na oferta, eu ajudo o próximo, eu estou temendo a palavra, e por que essa luta? Por que essa tempestade? Olha a história aqui, igreja. Os discípulos em obediência, mesmo assim no meio do percurso, uma grande tempestade. Então mesmo em obediência a Deus, irmãos, virás as tempestades, os ventos fortes, mas nós temos que ficar focados diante daquilo que o Senhor nos chamou, nos convidou, né? Nós não podemos ficar olhando, irmãos, para o momento, para o que está acontecendo. Uma coisa é, eu estou na obediência, embora veio a tempestade, essa tempestade vai passar, né? Uma tempestade, irmãos, não é duradoura, por mais que fique muitos dias, uma hora a tempestade cessa. Me lembro aqui, até o caso de Jonas, né? Quando então veio aquele vento forte, aquela tempestade, para muitos ali era o fim, não tinha mais o que fazer, mas a tempestade acabou, cessou. Então não tem a tempestade que vai, irmãos, ser para sempre, né? Ela vai acabar, ela vai chegar ao seu fim. Amém, igreja? Entenderam aqui esse ponto também? Mesmo em obediência, a obediência não me priva das tempestades da vida. Vai ter luta no casamento, vai ter luta no trabalho, vai ter luta, irmãos, espiritual, vai ter luta em várias áreas da sua vida. Mas cadê a palavra? Cadê? Está sempre, irmãos, no mesmo lugar. Uma vez perguntaram, cadê Deus? Deus está sempre no mesmo lugar onde Ele esteve. Nada mudou. Não é porque luta, porque desafio, porque momento difícil, que Deus virou as costas. Não existe isso. Deus continua sendo o mesmo. Outra coisa que me chama a atenção aqui, irmãos, é que no versículo 36, e eles, deixando a multidão, levaram consigo, assim como estava no barco, e havia também com eles outros barquinhos. Amém. Primeira observação no 36 é que eles tiveram que deixar a multidão. Existem momentos, irmãos, que a gente tem que abrir mão, a gente tem que deixar velhos costumes, hábitos, decisões que outra hora nós tomamos, mas foi equivocada. Tem gente que, irmãos, elas não dão o braço a torcer, elas erram, elas tomam decisões erradas, precipitadas, e lá na frente ela vê que aquilo foi errado, mas ela continua com aquele mesmo posicionamento. A gente tem que rever a nossa vida, a gente tem que, irmãos, olhar para nós mesmos. Então essa multidão que foi deixada para trás, para nós hoje, igreja, nós temos que analisar o que eu tenho que deixar, o que eu tenho que abrir mão, o que não pode mais me acompanhar. Costumes, às vezes até amizades, irmãos. Você vê que quando você se converte, quando você aceita Jesus, cadê aqueles amigos que diziam ser seus amigos? Então, às vezes, até certas amizades tem que deixar para trás. Não é a pessoa que você vai abandonar, mas aquele
rol de amizade, né? Aquele ciclo de amizade, aquela prática de amizade que era praticada, que não condiz com a palavra, que te distancia de Deus, tem que ser deixado para trás. Para viver o novo, para viver o propósito, eles deixaram a multidão para trás. Amém, igreja? Então deixe para trás aquilo que está, irmãos, talvez marcando a sua vida, né? De forma que você ainda está sempre na mesmice. Analise a sua vida, as suas atitudes, as pessoas que estão em sua volta, e se for necessário deixar, deixe. Porque, irmãos, não vale a pena carregar algo que não vai te acrescentar em nada na sua vida. Terceira lição aqui que a gente vê, agora no 38, versículo 38. E ele estava na polpa dormindo sobre uma almofada, e despertaram-os, dizendo-lhe: Mestre, não te importa que pereçamos? O 38 está falando que Jesus está fazendo o que, igreja? Dormindo, mas vamos trocar essa palavra sem mudar o sentido. Dormir, descansar. Se você ver o versículo 37, veio a tempestade. E a inspiração bíblica que a gente tem aqui, irmãos, aprenda que é necessário descansar em meio às lutas, em meio às tempestades, para você poder então, irmão, seguir em frente. Veja, eu fico analisando assim, irmão, se Jesus, que é Jesus, se Cristo, o Senhor, teve que descansar, não só nesse texto, você vai ver em João 4, Jesus também parando para descansar. Você vê que o descanso, irmãos, vai te dar condições de você ter uma retomada, um recomeço com mais força. Mas tem gente que está nas últimas, está exausto, está no limite e ainda continua. Não, irmãos, tempestade, opa, eu vou parar para descansar. Eu vou parar para recuperar o fôlego. Eu vou parar para recuperar a força, para depois dar sequência, continuidade naquilo que eu estou fazendo. Jesus aqui, em meio à tempestade, o que ele está fazendo, igreja? Descansando. Agora, igreja, entenda, fisicamente é importante o descanso para o corpo, amém? Mas leva para o lado espiritual. Aí a gente aplica aquela palavra, né? Descanse no Senhor. Descanse em Deus. Irmãos, descansar em Deus é você confiar em seu coração que Deus está no controle de tudo. Embora a circunstância está tudo dizendo o contrário. Não, mas eu estou descansando em Deus, porque Deus sabe de todas as coisas. Amém, igreja? Então diga comigo, é necessário descansar em meio às tempestades. Veio uma tempestade, você está diante do vento forte, descanse no Senhor. Aplica o teu coração entregando a Ele totalmente para você poder então descansar em Deus. Amém, igreja? Descanse no Senhor. Quando? Na luta, na adversidade, no vento forte, né? Descansar em Deus. Senhor, eu estou em Ti, confio na Tua palavra, eu creio que do Senhor vem o renovo, vem o refrigério, eu creio que do Senhor vem o auxílio que eu preciso para a minha retomada. Tem gente que pensa que parar para descansar é um atraso para a vida. Não, irmãos. Quando você retorna, você recomeça, quando você então volta, você volta com mais força, mais animado, você volta com mais intensidade. Então, leva para o lado espiritual, não deixe que as lutas, as adversidades venham te consumir por inteiro. Ainda tem, irmãos, uma gota de ânimo, pare, renove esse ânimo para que ele seja multiplicado na sua vida. Ânimo, força, a fé, né? A esperança no coração. Pare, descanse no Senhor, para você então se fortalecer mais e mais para a glória de Deus. Amém? E agora aqui, irmãos, é importante a gente entender aqui, no capítulo 5, a ordem de Jesus, né? Ali diante do vento forte, no versículo ainda 39, cala-te, é uma ordem, né? Aquieta. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. Então veja que o Senhor deu uma ordem. No mundo espiritual, igreja, nós precisamos praticar essa ordem, né, diante do vento forte, diante dos espíritos, demônios, obras infernais. A gente tem que usar dessa autoridade que já foi nos dada, que nós temos em nosso favor, né, diante do nome de Jesus. Uma ordem foi dada. Qual foi a ordem? Cala-te, aquieta-te. E o que aconteceu, igreja? E o vento forte se aquietou. Né? E aí o 40, né, os discípulos falaram assim: mas quem é esse que até o vento forte, né, obedece? 40 diz, né, o 41, mas quem é esse que até o vento forte, o vento ao mar lhe obedece? É Jesus. Ele não mudou, continua operando, fazendo maravilhas em nosso meio, em nossas vidas. Amém, igreja? Então tá aqui essas instruções que o Senhor nos passa hoje, que a gente possa, irmãos, verdadeiramente aceitar, não por obrigação, mas aceitar o convite. Qual é o convite?
Passemos para outra margem. O espiritual, saia da zona de conforto, faça o que você não estava fazendo. Olha, lá tem uma missão, lá tem um propósito, mas eu não entendo. Mas tem a luta, tem a tempestade. Olha, continue firme. Irmãos, olha o que a gente acabou de ler aqui. Depois do vento forte, depois da tempestade, o que vem? Bonança, sossego, tranquilidade, né? A bênção de Deus sobre a nossa vida. Depois do vento forte, chega o que, igreja? Bonança, providência de Deus. Que o Senhor, irmãos, fale mais ao teu coração. Não recuse a voz de Deus. Não recuse, irmãos, o convite do Senhor. Ele tem nos chamado. Eu acredito que no seu dia a dia Ele tem te chamado para fazer algo que você deixou de fazer, para fazer algo que você talvez ainda não fez. Diga sim para Jesus. Passemos para outra margem. Os discípulos disseram sim, claro que nas suas atitudes. Eles foram, eles obedeceram, eles estavam, irmãos, dispostos a estar unidos com Cristo para viver o propósito que tinham a se realizar logo à frente. Amém, igreja? Glória a Deus. Fique em pé, vamos orar. Deus abençoe você da internet. Compartilhe esse vídeo, certamente vai alcançar o coração de outras pessoas.